a conversar com o Padre Luís Rodrigues, ele que é responsável na Arquidiocese de Braga pelo setor da educação cristã, da catequese concretamente, é presidente da Comissão Arquidiocesana e também vigário episcopal da educação cristã, é também professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Polo de Braga. Estamos a conversar a partir daquilo que poderão ser os desafios que o novo diretório da catequese, apresentado há alguns meses pelo Vaticano, tem para desafiar também para a realidade portuguesa. Padre Luís Rodrigues, pergunto-lhe se este novo diretório, já falámos aqui muito daquilo que tem sido o sonho também do Papa Francisco para a Igreja. O Padre Luís Rodrigues tem utilizado muito uma palavra que marca o pontificado do Papa Francisco, que é a palavra primeirar. Pergunto-lhe se estamos mais próximos com este novo diretório de uma igreja hospital de campanha, de uma igreja em sinodalidade, de comunidades sem muros. Pergunto-lhe se este novo diretório vem cimentar e desafiar as igrejas particulares ao sonho de igreja do Papa Francisco. Bom, sim. Porquê? Um diretório, nós não podemos pedir a um diretório, este é o terceiro, a nenhum deles se pode pedir que no momento em que é publicado traga novidades. Um diretório não traz novidades. A novidade que vem com o diretório é o facto de ele sistematizar aquilo que é a vida da Igreja dos últimos tempos e o ensinamento do magistério numa determinada área, no caso concreto da pastoral catequética. Por isso, este diretório confirma, consolida e organiza aquilo que é a vida da Igreja nos últimos anos, os desafios que a Igreja tem para o futuro, entendidos e percebidos de acordo com o magistério do Papa neste momento, do Papa Francisco. E há uma realidade que o Ministério do Papa Francisco nos ensinou, que é, ele consegue ter esta aceitação, consegue ter esta capacidade de comunicar com gente que inclusivamente não é crente. Pensemos, por exemplo, no diálogo interreligioso que ele tem realizado, quer com o mundo judaico, quer com o mundo muçulmano. Porquê? Porque ele, mais do que uma verdade a impor, há um diálogo que ele quer fazer. E do diálogo, o diálogo é essencialmente a proposta. Quando se dialoga, nós não vamos impor a nossa verdade. Nós temos uma verdade e uma convicção, que é Jesus Cristo. Mas vamos ouvir aquilo que o outro tem para dizer. Porque na evangelização é essencial, o verbo de escutar. É fundamental. Eu atrevo-me a dizer uma outra coisa, que é, se eu não escuto aquilo que o que o não crente, o que os crentes de outra religião, as interrogações que me faz aquela pessoa que está a aproximar-se da fé, se eu não escuto as suas perguntas e não lhes procuro responder a partir da fé, quando digo nós, refiro à comunidade, não respondo a partir da fé, há aspectos da fé que para nós ficarão sempre opacos. Porque nós como cristãos não temos uma verdade doutrinal fixa que é assim para sempre. Não. Nós temos a revelação, os documentos da fé, que vão ganhando sentido e significado à medida que são vividos, à medida que são transmitidos, à medida que são encarnados em cada dia. Por isso, mais do que... Deixa-me agora dizer outra coisa. Nós, quando iniciamos alguém à fé, nós não iniciamos a um conteúdo. Nós educamos para o sentido da fé. A totalidade da fé está no sentido da fé dos fiéis. Eu, se quiser saber o que é a fé, não é lendo a Bíblia, não é lendo o catecismo, não é estudando todos os textos de teologia. Isso é importante para me dar grelhas de leitura para eu compreender a vida da comunidade. E na vida da comunidade, onde se vive o sentido da fé, aí é que está a fé autêntica. A fé é uma vivência, não é um conteúdo. Por isso, se eu quero educar para a fé, tenho que colocar a pessoa em contacto com as fontes da fé. Há uma outra palavra que me parece importante, interessante e essencial quando falamos deste novo diretório da catequese, que é inculturação. Como dizia o Padre Luís Rodrigues, não é um modelo, não é um esquema
que deve ser adotado pelas igrejas particulares, é sim uma proposta que deve ser inculturada e realizada consoante aquilo que é a realidade de cada geografia, de cada comunidade e, no fundo, também de cada catequista, como temos estado a conversar. Sim, a enculturação é muitíssimo importante. Eu recordo-me de uma expressão na altura, o cardeal Josef Ratzinger, que fez numa conferência aos bispos da Ásia sobre enculturação, precisamente, ali no final dos anos 80. Diz ele que não existe a fé em estado quimicamente puro. A fé existe sempre no contexto de uma cultura concreta. Portanto, se eu quero compreender a fé, tenho que compreender a cultura onde essa fé é vivida. E perceber o que é que a fé gerou. Quais foram as concretizações culturais a que a fé deu origem. Daí a importância da religiosidade popular. Durante uns tempos nós na Igreja como que ostracizámos a religiosidade popular. Agora, felizmente, já percebemos que a religiosidade popular é muito importante, porque é a manifestação simples, mas verdadeira e profunda da fé. Por isso é importante a enculturação neste sentido. Perceber quais são as concretizações, quais são as vivências a que a fé deu origem para perceber aí a verdade do Evangelho. Mas não chega. É necessário também entender enculturação como a fé dar origem a novas concretizações culturais. Já desde 1975, o Evangelho Anunciando e do Papa Paulo VI, que nós sabemos que um processo evangelizador só está concluído quando o Evangelho gera cultura. Quando o Evangelho assume a cultura onde está a ser vivido, a purifica, a planifica e cria novas concretizações. Por isso é que nós podemos dizer que a nossa sociedade não é uma sociedade evangelizada, porque não é. Efetivamente o Evangelho não está a gerar novas concretizações, novas formas de ser e estar no mundo. Portanto, a enculturação é importante, porque nós durante muito tempo tínhamos aquele binómio natureza e fé, né? Ou natureza e graça. A graça planifica a natureza. Eu penso que tínhamos que passar a uma coisa mais ampla, que é a relação entre fé e cultura. A fé como aquela que planifica, aquela que concretiza, aquela que torna plena uma cultura. Entendido por cultura, não a cultura como erudição, mas a cultura como modo de ser e de expressar de um determinado povo num determinado contexto. Aí sim seria importante. Porquê? Porque senão nós estamos a fazer uma proposta totalmente desenraizada, desenculturada, o que faz com que seja uma coisa se calhar exótica, uma coisa se calhar meia olha, como aos ranhos folclóricos, não é uma coisa do passado muito bonita, mas que não tem nada a ver com a nossa vida de hoje, né? Peço desculpa àquelas pessoas que trabalham nos ranhos folclóricos, mas é de facto isso que são importantes, mas a gente vai ver como é que era. Vai ver como é que era. Por exemplo, aqui no Minho nós temos um folclore lindíssimo e muito vivo, muito alegre, mas nós agora não cantamos aquelas músicas habitualmente, não nos vestimos daquela forma, nem dançamos daquela forma. Mas era bonito. Mas já não é assim. Portanto, e a fé não pode ser uma coisa como era. A fé tem que ser agora, com trajes de hoje, com palavras de hoje, com homens e mulheres de hoje. E nesse sentido pergunto-lhe também, Padre Luís Rodrigues, se a forma como este novo diretório nos ajuda a olhar para a proposta da catequese faz ainda mais sentido neste contexto em que vivemos. O mundo não se pode dizer que tenha mudado, mas o Covid-19 trouxe novos desafios àquilo que é a nossa realidade de hoje. E agora, procurando regressar ao trabalho, à escola, inevitavelmente olhamos para conceitos como espaço, tempo, também para realidades laborais, escolares, também para a família, de forma diferente. Inevitavelmente isso tem de acontecer, ou para valorizar mais, ou para viver de outra forma. De que forma é que perceber a catequese neste projeto, nesta apresentação, neste crescimento, neste processo pessoal integrado numa comunidade, também pode, por um lado, ajudar, diremos mesmo, a uma reconstrução social e, por outro lado, também a recolocar a Igreja nesta construção,
que nunca quis estar à parte, mas muitas vezes foi tentado que cristãos e a Igreja propriamente ficasse de parte. Não é isso que se quer. Estamos mais preparados, também impulsionados por este novo diretório, para ser parceiros, ser construtores do social, da polis, da política, da economia, da forma como gostaríamos e a sonhamos? De facto, este diretório tem muito em atenção aquilo que poderíamos chamar os diversos contextos socioculturais. Eu não disse ainda, mas esta conversa que estamos a ter espero que sirva como aperitivo ou como instaurador de um desejo de ler o diretório do princípio a fim, que vale a pena, porque de facto é um salto qualitativo muito interessante na proposta evangelizadora. E diz-nos que ao evangelizar, ao fazer catequese, nós temos de ter em atenção como é que está o mundo do trabalho, como é que está o compromisso social, como é que nós estamos a ter a nossa opção pelos pobres. Eu estou a ler o índice, opção pelos pobres. Como é que está o nosso compromisso ecológico? Como é que está o nosso compromisso pela integridade da pessoa? Como é que está a nossa relação com a mentalidade científica? Porque, repare, nós já estamos agora numa segunda crise, a crise do Covid, antes na crise 2008, 2010, a Igreja tornou-se mais perceptível porque nós estivemos ao lado dos pobres. Nós fomos capazes de estancar muitas correntes de pobreza e, por isso, manter a dignidade da pessoa, que se não fossem as comunidades cristãs, isso não teria acontecido. Já imaginou, e o diretório sonha isto, como seria se nós cristãos estivéssemos na primeira linha de um compromisso ecológico? Estivéssemos na primeira linha de um compromisso pela defesa da integridade da pessoa. Se nós estivéssemos na primeira linha, e estamos, na luta pela integridade e pela verdade da bioética. Isto à partida parece pouco religioso. Não são os temas que habitualmente se falam quando se falam da religião. Mas os temas que habitualmente se falam, meditação da palavra de Deus, celebração e oração, só fazem sentido se for para vivermos ao estilo cristão no dia a dia, nas nossas vidas. E quem está embebido pela graça e pela pessoa de Jesus Cristo, naturalmente tem um compromisso cristão. Vou dar um exemplo muito, muito simples. Se eu tenho uma boa educação ecológica, um bom compromisso ecológico com os meus catequizandos, eu não tenho que lhes ensinar a meter os papéis no caixote de lixo. Não tenho que lhes dizer que a chiclete não se pode deixar no meio da rua, porque naturalmente aquilo afeta-os negativamente. Percebem que aquilo não está de acordo com a sua identificação com Jesus Cristo, ou seja, fazer uma coisa contrária à fé afeta o seu sentido da fé e por isso sentem-se desconfortáveis. Por isso, mais do que educar para o que deves fazer e não deves fazer, era interessante educar para o desejo de estar na presença de Deus. Que quando esse desejo acontece, nós excluímos naturalmente aquilo que na nossa vida não nos permite estar na presença de Deus. Estamos aqui a abrir apenas aquilo que poderá vir a ser uma realidade muito ampla, muito fecunda, muito diversa e muito valorativa para a Igreja, e quando digo para a Igreja, para cada pessoa que queira fazer esse caminho de descoberta, de crescimento pessoal na fé e por isso também de aproximação à comunidade, de valorização desse espaço da comunidade enquanto pertencente a algo maior, à Igreja e àquilo que é o sonho de Jesus Cristo. É aquilo que estamos a falar. Agradecer ao Padre Luís Rodrigues por este tempo de conversa, de reflexão conjunta, de desafio, de apresentação, de sonho, daquilo que poderá ser e já é aquilo que se concretiza nas comunidades, nos espaços da catequese, na vida dos catequistas e naqueles que querem, de facto, fazer este processo de descoberta. Padre Luís Rodrigues, foi um gosto conversar consigo, agradeço muito ter estado à conversa connosco aqui neste espaço das Conversas na Eclésia. Também gostei bastante. Ao dispor. Bem-ajam. Muitíssimo obrigada.